Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou treinadora de pessoas e hoje eu quero muito falar com você aqui sobre os estudos que eu venho fazendo e, inclusive, falar de algumas dicas que eu anotei aqui do estudo que eu fiz com o Bob Proctor. O Bob Proctor, que é um treinador mundial de pessoas, desenvolve pessoas pelo mundo inteiro, de uma capacidade extraordinária, um senhor que causa inveja em muita gente, porque tem muitas pessoas aí com um corpo saradão, né, cheio de saúde, e o Bob Proctor, na sua idade que ele expressa hoje, não deixa nada a desejar para essas pessoas que também têm essa vitalidade. Não é nem um musculosão, né, de academia, mas é um senhor com uma luz, com uma leveza, com um corpo saudável, com a pele bonita, um cabelo branco, com uma beleza fundamental. E aqui nós estamos exatamente detalhando o físico dele, né? Mas o importante é valorizar a capacidade intelectual que o Bob Proctor tem. É valorizar a capacidade de desenvolvimento que ele teve dele mesmo e hoje passa isso para uma grande multidão de pessoas, né? E é incrível que ele fala o seguinte: o estudo mais importante que nós fazemos durante toda a nossa vida é o que fazemos sobre nós mesmos. Agora veja que sabedoria falar sobre isso, porque estudar sobre química, física, matemática e tudo mais, dá trabalho, dá sim, mas é muito mais leve do que estudar sobre nós mesmos. Somos as mais altas formas de criação do planeta, nós seres humanos. E também somos os que vivemos de forma mais desorientadas em nossos ambientes. Quando o Bob Proctor fala sobre isso, ele fala exatamente que os animais, os pássaros, eles se encontram no seu ambiente, eles vivem conectados com a natureza, com eles mesmos. E nós, seres humanos, apesar de termos uma alta forma de criação, né, ou seja, nós temos muito mais capacidade, nós vivemos de uma forma muito mais desambientada, nós vivemos desorientados, porque nós não enxergamos as coisas do jeito que elas são, nós não nos percebemos, nós não nos valorizamos ao ponto de entender quem somos. Nós passamos a vida inteira buscando fazer, fazer e fazer. E isso porque a nós, seres humanos, foram dadas todas as faculdades mentais que a gente necessita para criar o nosso próprio ambiente. Percebe que confusão? E nós vivemos realmente para criar o tipo de vida que nós queremos. No entanto, nós vivemos atormentados. Nós vivemos de forma maluca, buscando, correndo, exagerando. É como se nós estivéssemos numa corrida para longe de nós mesmos. Ao invés de parar e perceber, de olhar para dentro, de vivenciar cada minuto. Então, nós não aprendemos. E nós não aprendemos de forma consciente como é a vida. Nós realmente podemos criar todos os tipos de vida que nós queremos, ou seja, nós podemos mudar a nossa realidade. Porém, ninguém nos ensina isso. Não aprendemos isso na escola, muito dificilmente aprendemos isso na nossa família. E o pior é que a grande maioria vai viver a vida inteira, vai passar pela vida toda sem entender isso. E aí, o que geramos quando não entendemos essas percepções, quando não temos essas percepções da vida, do que nós somos, de estudar quem somos e por que nós vivemos e fazemos essas tais coisas todos os dias?
Nós criamos, então, a ansiedade. E a ansiedade, ela nada mais é do que um estado. É um estado em que a maioria das pessoas estão vivendo exatamente nesse momento. Nós podemos viver, sim, longe da ansiedade. Por quê? Porque a nossa mente, ela está cheia do que nós chamamos de paradigmas. E geralmente esses paradigmas é que nos faz viver nessa sintonia de ansiedade. E geralmente a gente busca, quando está sentindo ansiedade ou quando vê alguém com ansiedade, tratar os efeitos e não a causa dos problemas. E dessa forma nós buscamos tratar o corpo, né? E o corpo, ele apenas repete o que existe na nossa mente. Então, de nada adianta dar medicamento, tratar do corpo, se não cuida da mente. A ansiedade, ela é uma vibração. E não é uma vibração boa, né? Nós sabemos. Então, dentro da nossa mente, que o Bob até nos explica de uma forma em desenho, e eu vou deixar esse desenho aqui na tela para você, da mente consciente e a mente consciente, e essa parte de baixo, que é uma outra bolinha, é o corpo, significa que na parte de cima, que é a parte consciente, nós temos a capacidade de escolher, de tomar decisões, de mudar, de transformar. E essa parte inferior, que é o subconsciente, que é a parte que a gente fala de inconsciente, ela não tem a capacidade de escolher. Então é aí que fica as crenças. E aí quando a gente vê uma imagem, quando a gente assiste um filme, quando alguém, por exemplo, passa na TV um determinado comercial que quer que nós aceitemos a mensagem subliminar que ele passa de uma forma que o nosso consciente não percebe, mas o subconsciente logo atrai, absorve e guarda. Então aí é onde mora o perigo, porque nós somos toda hora condicionados a absorver, vamos dizer que seja instruções de outras pessoas, de empresas e tudo mais. E é aí também nessa parte que está guardado as nossas crenças limitantes, os nossos velhos paradigmas. Principalmente, eu vou citar aqui um que todo mundo tem, que é sobre o dinheiro. Geralmente as pessoas, elas acham que se der valor ao dinheiro, ela está se distanciando da divindade. Ela está deixando de ser uma pessoa religiosa. Muitas das vezes isso acontece. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa, igual nas terapias, no consultório, quando eu atendo, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você vai puxar a pessoa para os valores, ela nunca coloca dinheiro como valor, como algo que ela gosta, como algo que ela preserva. É porque é como se na mente dela tivesse ligado o dinheiro vamos dizer, a distância da divindade. Se eu gosto de riqueza, eu estou me distanciando da divindade. Isso são crenças, né? Porque a própria natureza, o próprio Criador é a abundância pura. Veja, você olha para um pé de fruta e não tem uma fruta apenas. Mesmo que naquela casa tenha apenas um morador, vai ter inúmeras as frutas. Então, a divindade, Deus, o Criador de tudo, é abundância. E nós que criamos essas crenças porque alguém falou isso pra gente. Alguém colocou na nossa cabeça. E o pior é que a gente não questiona. E vivemos essa vida atormentada. Então nós precisamos entender que nós é quem temos o poder. O poder do pensamento, ele é incrível. E Viktor Frankl, ele viveu em um campo de concentração, né, na guerra. E ele disse que passou por inúmeras torturas. Mas o que em nenhum momento eles puderam fazer foi obrigar a pensar no que ele não queria pensar. Então, mesmo no campo de batalha, mesmo no campo de sofrimento, ele pensava em coisas positivas, porque ele consegue sim dominar o seu pensamento, dominar a sua mente. Olha como isso é importante. E
E depois que ele conseguiu escapar desse ambiente terrível, tenebroso, ele fez, né, o trabalho dele, deixando para nós vamos dizer, essas verdades, essas possibilidades, esse poder que a mente tem. Então, se você entende isso, você pode escolher. Se você quer pensar mais positivamente ou mais negativamente, é você que escolhe. Porque a vida, ela é da forma que nós vivemos. Mas a cada dia nós temos uma escolha. E no início nós podemos entender que a ansiedade, ela chega para nós por uma ignorância, pela falta de conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento, nós vamos logo bloqueando essas sensações, esses pensamentos que vão nos levar para um lado negativo. Quando nós estamos, por exemplo, vibrando na preocupação ou na dívida, né, nós geramos o quê? Medo. Quando nós vivemos os pensamentos de falta, de desespero, de que não vai dar, de escassez, nós geramos medo. E quando nós geramos medo, esse medo se expressa no corpo. E como é que esse medo vai se expressar no corpo? Através da ansiedade. E aí nós colocamos isso para dentro do nosso corpo. E quando nós colocamos esse sentimento de ansiedade, essa sensação dentro do nosso corpo, ela vai destruindo os nossos hormônios e automaticamente vai gerar no nosso corpo físico a tal da depressão. Porque a ansiedade suprimida é a causa da depressão. Mas isso ainda não é a causa principal, porque realmente a causa principal de tudo isso, na verdade, é a falta de conhecimento. É a ignorância, porque quando nós aprendemos que, à medida que nós entendemos como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, então nós vamos controlar tudo isso. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos de forma negativa, que gera medo e tudo mais, nós deixamos isso acontecer, vai haver uma deteriorização no nosso corpo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha para poder mudar tudo isso? Nós devemos ter uma coisa chamada fé. Porque se você tem o medo que aquilo aconteça, mas você tem a fé de que aquilo é capaz de ser suprido, superado, e você acredita piamente que vai vir uma solução, que você é capaz, então você transforma, o oposto do medo é fé, então você fortalece a fé. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Essa frase é do Joseph Murphy. E a fé baseada na compreensão é a chave para a liberdade. Isso se chama conhecimento. E existe, querendo nós ou não, a lei da polaridade. Se você buscar estudar, entender e perceber que mesmo existindo o positivo e o negativo, nós é que devemos decidir para onde vamos, você começa a entender de verdade essa questão do medo versus fé. Porque tanto um quanto o outro exige que nós acreditemos em algo que não vemos. Porque não vemos o medo, não vemos a fé. Mas nós sabemos que eles existem. Ambos existem. E o que é o medo? E o que o medo faz, né? O medo, ele se manifesta em ansiedade, como eu já falei. E o que essa fé faz, né? A fé, ela se manifesta em bem-estar, em felicidade, em pessoas saudáveis. Ela nos mostra que nós somos capazes, porque nós vamos ter autoridade, autonomia para transformar essas coisas negativas. Então, nós precisamos criar dentro de nós força para eliminar essas crenças. As crenças rudes e ignorantes, que são diferentes da fé. E todos nós, querendo ou não, somos ignorantes. Por quê? Porque nós devíamos estudar muito e nós estudamos muito pouco.
Então, o bem-estar, ele é expresso e é o polo oposto de doenças. Então, se você quer ter uma vida saudável, você precisa se manter na polaridade positiva, tendo gratidão, emanando paz, sentindo amor por tudo, sentindo amor por você, colocando palavras positivas, mesmo nas situações difíceis, e acreditando que Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Se você tiver essa fé deste tamanho, você consegue. Porque o oposto disso tudo vai criar o quê? Um desmoronamento, vai criar uma destruição, o seu corpo vai ficar doente. E ao invés de correr para as farmácias, minha gente, que tal nós corrermos para o autoconhecimento? Que tal nós buscarmos nos autoconhecer, nos autocontrolar, nos limpar de coisas, de crenças limitantes que fica aí atordoando a nossa mente? Que tal a gente se policiar para nunca mais ficar falando palavras negativas, ficar com sentimentos de acusações contra a nós mesmos e os outros, com essa mania de só enxergar maldade em tudo? Isso tudo nos leva para a doença, ao invés de levar para o lado positivo. E se nós queremos melhorar a nossa vida, nós vamos aprender a pensar positivamente. E uma vez que sua mente começa a focar em coisas positivas, aí você vai dizer, Beth, mas eu vou viver o verdadeiro mundo encantado. Não vai mais existir problema, isso não é normal. Não, vai existir problema sim. O que você não vai mais fazer é mergulhar nos problemas. É saber que há, sim, uma forma de sair dos problemas. Como assim? Com fé, acredite. Porque o Joseph Murphy, quando ele falou essa frase, ele ensinou para uma das pacientes dele. E essa paciente estava com os filhos passando necessidade, o marido havia morrido e ela só tinha uma terra feia para vender e ninguém queria esse ambiente. E ele mandou ela repetir isso. E ao repetir por vários dias, apareceu do nada um cidadão que queria investir para montar uma indústria no local seco, que era, na verdade, aquele terreno dela, e comprou aquilo por uma fortuna, encheu essa mulher de dinheiro. Então, veja, Deus satisfaz todas as nossas necessidades. Se você tem um desejo, um sonho, uma vontade, persista nisso, mas solte essa agonia dentro de você. Procure viver feliz, procure agradecer, agradeça que já resolveu, vá fazer outra coisa. Se você é dona de casa e está em desespero, com um filho, com algum problema no casamento e tudo mais, peça com fé para que Deus supra todas as suas necessidades, mas não fique mais atormentada com isso. Vá fazer o que você tem que fazer. Vá fazer uma janta, vai fazer um almoço, vai limpar a casa, vai passear, vai para a praia, vai para a praça, vai brincar com o cachorro, com o seu filho. Vá fazer alguma coisa diferente para se desconectar dessa energia de peso, de sofrimento, de tortura. Porque no dia que você estudar o suficiente para entender que todo sentimento de dor, de sofrimento, de tortura, de medo, de coisas ruins, você está simplesmente canalizando a energia para o lado negativo, você está fortalecendo esse lado, você vai tomar muito cuidado com os seus pensamentos. Você vai tomar muito cuidado com o que você emana, com o que você pensa, com o que você atrai. E se você gostou desse conteúdo até aqui e quiser saber mais, aqui abaixo tem os meus contatos, inclusive tem o meu WhatsApp. Eu atendo pessoas tanto pela internet como presencialmente. E será um prazer imenso poder te ajudar. Vamos melhorar sua vida? Vamos transformar? Vamos fazer um processo de autoconhecimento, de transformação? Vamos renovar sua vida de uma forma que você possa reprogramar todas as suas crenças? Vamos usar ao nosso favor, os conhecimentos da autocura, né? Da autocura, quando a gente fala autocura, a gente não está falando de... Eu não vou nem falar essa palavra autocura, porque senão as pessoas vão entender errado, né? Vamos fazer o processo de autovalorização, de autoconhecimento, né? Vamos harmonizar a sua energia interior
Vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos para mudar de vida, como a PNL, como a hipnose clínica, como o coaching. Vamos fazer com que a nossa vida se transforme para que assim a gente possa melhorar e transformar a vida de outras pessoas. Esse conteúdo vai dar uma balada em você e provavelmente você vai querer saber mais. Eu ficarei muito feliz em poder ter você aqui. Eu fico muito feliz e grata a todos esses mestres, como eu já citei aqui, né, o Bob Proctor, o Joseph Murphy, a Louise Hay, o querido Hélio Couto, que eu estou aprendendo muito. Então, assim, vamos juntos transformando nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima.